Quantas máscaras sociais você já vestiu para ser aceito em lugares onde sua presença era questionada? Quantas vezes teve que provar 2 vezes o que outros provam apenas uma? Esta é a história de uma mulher que dedicou 20 anos de sua vida a proteger o Rio de Janeiro, mas que descobriu que nem mesmo comandar a unidade policial mais respeitada do Brasil seria suficiente para blindá-la contra a ignorância mais primitiva, disfarçada de superioridade social. A mulher por trás da farda. O sol da manhã carioca dourava as janelas do Shopping Barra Garden quando o comandante Vitória Almeida Santos estacionou seu BMW XT3 no setor VIP. Era sábado, dia de folga rara, e havia prometido à filha adolescente um dia de compras que vinha adiando há semanas devido às operações intensas no BOPE. Aos 45 anos, Vitória carregava nos ombros não apenas os galões de coronel da Polícia Militar, mas também o peso histórico de ser a primeira mulher negra a comandar o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Sua trajetória até ali havia sido construída com sangue, suor e uma determinação que aprendeu ainda criança nas ruas de Vigário Geral. Naquele sábado ensolarado, no entanto, ela era apenas uma mãe. Vestia jeans escuro, blusa branca discreta e tênis confortáveis. Cabelos cacheados soltos nos ombros, sem o coque militar rigoroso. Óculos escuros que escondiam os olhos alertas que dezenas de criminosos temiam nas operações. Sua filha Lara, de 16 anos, a esperava na entrada principal do shopping, toda a animação juvenil contrastando com a serenidade maternal de Vitória. "Mãe, finalmente!" gritou Lara, correndo para abraçá-la. "Pensei que ia inventar mais uma operação para fugir das compras." Vitória sorriu, permitindo-se um momento de leveza que raramente podia demonstrar no quartel. "Hoje não, filha. Hoje é só nosso." Elas entraram no shopping de braços dados, 2 gerações de mulheres negras que carregavam histórias diferentes, mas sonhos similares. Lara sonhava em ser médica. Vitória havia sonhado em ser respeitada, um sonho que custou décadas para se realizar. O primeiro sinal. A primeira parada foi em uma loja de departamentos de luxo. Lara queria um vestido para a formatura do ensino médio, e Vitória estava disposta a dar à filha tudo o que ela própria nunca teve na adolescência. Quando entraram na loja, o contraste foi imediato. Vendedoras loiras e bem vestidas atendiam clientes igualmente elegantes. O ambiente exalava exclusividade, dinheiro e um tipo específico de status social. Uma das vendedoras, uma jovem de cerca de 25 anos, olhou para elas com aquela expressão que Vitória conhecia bem. Surpresa seguida de avaliação rápida, como quem se pergunta se aquelas pessoas realmente pertencem àquele ambiente. "Posso ajudá-las?" perguntou a vendedora, com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. "Estamos procurando um vestido de formatura", respondeu Lara, com a naturalidade dos 16 anos. A vendedora as conduziu até uma seção com vestidos mais simples, claramente evitando os modelos mais caros expostos no centro da loja. "Estes aqui são mais apropriados para a idade dela", disse, escolhendo palavras que soavam técnicas, mas carregavam subtextos óbvios. Vitória observou a dinâmica com a atenção treinada de quem passou 2 décadas decifrando comportamentos suspeitos. Conhecia cada nuance da discriminação sutil, cada código não verbalizado da exclusão social. "Na verdade", interveio Vitória, "gostaria de ver aqueles ali do centro, os modelos de festa." A vendedora hesitou visivelmente. "Ah, aqueles são bem mais caros. Talvez não seja exatamente o que vocês estão procurando." A frase ficou no ar, como uma acusação mal disfarçada. Vitória sentiu o sangue subir, mas respirou fundo. 20 anos de disciplina militar haviam lhe ensinado a controlar impulsos, mesmo nos momentos mais provocativos. "Posso ver os preços e decidir se são apropriados para meu orçamento?" perguntou, mantendo a voz calma.
A vendedora não teve escolha, senão conduzi-las até os vestidos mais elegantes. Lara se apaixonou imediatamente por um modelo azul royal que custava 2.800 reais. "Este é perfeito, mãe", disse ela, com os olhos brilhando. "Então, vamos levar", decidiu Vitória, tirando o cartão Black do bolso. A expressão da vendedora mudou ligeiramente ao ver o cartão, mas ela manteve o atendimento protocolar. A escalada silenciosa. Enquanto a vendedora processava a compra, uma mulher branca de meia idade se aproximou. Usava roupas caras, joias discretas, mas valiosas, e emanava o tipo de autoridade que vem de quem está acostumada a ser obedecida. "Juliana", chamou a mulher, dirigindo-se à vendedora. "Preciso falar com você." "Claro, doutora Patrícia. Um momento só." Vitória observou a interação. Doutora Patrícia era claramente alguém importante na hierarquia da loja. Seus olhos percorreram Vitória e Lara com uma avaliação rápida e desaprovadora. "Juliana", disse doutora Patrícia em voz baixa, mas audível, "você tem certeza de que está seguindo os protocolos adequados de atendimento?" A pergunta soou inocente, mas carregava camadas de significado que todas as 4 mulheres presentes compreenderam perfeitamente. "Estou, doutora. Só finalizando esta venda." "Esta venda?" Doutora Patrícia olhou para o vestido, depois para o cartão de Vitória. "Você verificou a procedência do cartão?" O sangue de Vitória gelou. A acusação implícita era clara. Como uma mulher negra poderia ter um cartão que permitisse uma compra daquele valor? "Doutora Patrícia", interveniu Vitória, com voz controlada, mas firme. "Há algum problema com minha compra?" A mulher a encarou com aquela superioridade fria que alguns indivíduos cultivam como escudo social. "Não há problema algum, desde que tudo esteja em ordem. É só que..." Fez uma pausa calculada. "Temos que ser cuidadosas com fraudes. Você entende?" "Fraudes?", repetiu Vitória, sentindo a familiar sensação de estar sendo julgada não por suas ações, mas por sua existência. "Bem, você deve compreender nossa posição. Clientes do nosso perfil exigem certas garantias." A frase foi como um tapa. "Clientes do nosso perfil." Código não muito sutil para pessoas como nós, não esperamos ver pessoas como vocês aqui. Lara percebeu a tensão e se aproximou da mãe, instintivamente buscando proteção. Vitória colocou o braço ao redor da filha, um gesto maternal que também era uma declaração. Ninguém humilharia sua família na frente dela. O confronto direto, "Doutora." "Patrícia", disse Vitória, mantendo o tom respeitoso, mas deixando claro que não seria intimidada. "Posso saber exatamente que tipo de verificação a senhora gostaria de fazer com meu cartão?" A gerente percebeu que havia sido confrontada e decidiu escalada a situação. "Olha, vou ser direta com você. Esta loja atende um público específico. Pessoas de um certo nível social. Não é preconceito, é apenas adequação de perfil." As palavras saíram como chicotadas. Vitória sentiu cada uma delas, mas também sentiu algo mais. A raiva fria e controlada que havia aprendido a canalizar em 20 anos de operações policiais. "Entendo", disse ela com uma calma perigosa. "E qual seria exatamente o perfil adequado para esta loja?" Doutora Patrícia percebeu que estava sendo testada, mas sua arrogância falou mais alto que sua prudência. "Pessoas que realmente pertencem a este ambiente, que têm a educação, o refinamento necessário para..." "Para quê?" Vitória a interrompeu, dando um passo à frente. "Para comprar roupas, para conviver em espaços de excelência", respondeu doutora Patrícia, erguendo o queixo com superioridade. "Não é nada pessoal, é apenas padrão de atendimento." Foi então que aconteceu algo que Vitória jamais esqueceria. Doutora Patrícia, em um gesto de desprezo calculado, pegou o cartão de Vitória que estava sobre o balcão e o jogou no chão. "Acho melhor vocês procurarem uma loja mais adequada ao seu perfil."
O cartão Black caiu no mármore polido com um som seco que ecoou como um tiro. Lara ofegou. A vendedora recuou. E Vitória sentiu algo dentro dela se transformar. O momento da verdade. Por um instante que pareceu eterno, Vitória olhou para seu cartão no chão. 20 anos de disciplina militar brigavam contra 20 anos de humilhações acumuladas. A mãe que queria proteger a filha lutava contra a comandante que nunca aceitara desaforos. Ela se abaixou lentamente e pegou o cartão. Limpou-o com cuidado e o guardou na carteira. Quando se ergueu, seus olhos tinham mudado. Não era mais a mãe em dia de folga. Era a comandante do BOPE. Doutora Patrícia, disse ela, com uma voz que carregava toda a autoridade de quem comandava homens em situações de vida ou morte, a senhora acabou de cometer um erro muito sério. Erro? A gerente riu com desdém. O único erro aqui foi vocês pensarem que pertencem a este lugar. Vitória tirou seu celular e discou um número que poucos civis conheciam. O telefone direto do secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Secretário Augusto? Aqui é a comandante Vitória, do BOPE. Preciso de sua assistência em uma situação delicada. A mudança no ambiente foi instantânea. Doutora Patrícia parou de sorrir. A vendedora se aproximou mais, tentando ouvir melhor. Lara olhou para a mãe com uma mistura de orgulho e preocupação. Estou no Shopping Barra Garden, na loja Elegance. Acabei de ser vítima de discriminação racial explícita por parte da gerente, que jogou meu cartão no chão e me disse que eu não pertencia a este ambiente. A voz do outro lado da linha mudou imediatamente de cordial para furiosa. Comandante, a senhora está bem? Precisa de apoio? Estou bem, mas gostaria que o senhor conversasse com a gerente desta loja. Acho que ela precisa entender algumas coisas sobre respeito e dignidade humana. Vitória estendeu o telefone para a doutora Patrícia. O secretário de Segurança Pública quer falar com a senhora. Se você está acompanhando essa história e se sentindo indignado com a forma como Vitória e sua filha foram tratadas, inscreva-se no canal para ver como essa situação se desenvolve. Ative as notificações, porque histórias de empoderamento e justiça como essa precisam ser contadas para que possamos construir uma sociedade mais igualitária. A revelação devastadora. Doutorado. Patrícia olhou para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Suas mãos tremiam visivelmente quando pegou o aparelho. Alô? Sua voz havia perdido toda a arrogância anterior. O que se seguiu foi uma das conversas mais constrangedoras da vida da gerente. Do outro lado da linha, uma voz autoritária se identificou como doutor Augusto Mendes, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, e começou a fazer perguntas muito específicas sobre o tratamento dispensado à comandante do BOPE. Sim, senhor. Não, senhor. Foi um mal-entendido terrível, senhor. Doutora Patrícia repetia, com o rosto ficando cada vez mais pálido. Durante os 10 minutos que durou a ligação, clientes e funcionários da loja começaram a se aglomerar, sentindo que algo importante estava acontecendo. A vendedora Juliana estava visivelmente em pânico, percebendo a magnitude do erro que havia presenciado. Quando finalmente devolveu o telefone, doutora Patrícia estava completamente transformada. Comandante Santos, disse ela usando o tratamento militar pela primeira vez. Houve um terrível mal-entendido aqui. Mal-entendido? Vitória a interrompeu com uma autoridade que não conseguia mais esconder. Um mal-entendido é quando alguém confunde informações. O que aconteceu aqui foi discriminação racial explícita e agressão moral. A realidade da situação começou a se cristalizar para todos os presentes. A mulher negra que doutora Patrícia havia humilhado era nada menos que a comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais, uma das autoridades policiais mais respeitadas do país. Comandante, eu peço sinceras desculpas. Doutora Patrícia tentou se justificar. Suas desculpas não apagam o que minha filha presenciou aqui,
respondeu Vitória, olhando para Lara, que observava tudo com os olhos arregalados. Ela acabou de aprender que existem pessoas que a julgarão pela cor da pele antes de conhecer seu caráter, a chegada da autoridade. 20 minutos depois, uma viatura da Polícia Civil chegou ao shopping. 2 delegados desceram e se dirigiram diretamente à loja, onde uma pequena multidão havia se formado. "Comandante Santos?" perguntou um delegado. "Sou o Dr. Ricardo Silva, da 16ª DP. O secretário nos acionou." Vitória cumprimentou os colegas policiais, sentindo um misto de satisfação e constrangimento. Satisfação por ver o sistema funcionando, constrangimento por precisar dele para ser tratada com dignidade básica. "Doutor, agradeço a presença. A situação já está esclarecida." "Compreendo, mas precisamos formalizar um BO sobre discriminação. É importante para evitar que se repita." Enquanto os procedimentos legais eram realizados, Vitória observou a transformação completa no comportamento de todos na loja. Funcionários se curvavam em desculpas. A gerência oferecia descontos, brindes, qualquer coisa para amenizar a situação. Mas para Vitória, a questão não era sobre privilégios ou compensações. Era sobre dignidade, respeito e a lição que sua filha havia aprendido naquele dia. A reflexão da filha. Mais tarde, quando estavam no carro voltando para casa, Lara finalmente quebrou o silêncio. "Mãe, isso acontece muito com você?" A pergunta simples carregava um peso que Vitória sentiu no peito. "Mais do que eu gostaria, filha." "Mas você é comandante do BOPE. Todo mundo deveria te respeitar." Vitória suspirou, procurando palavras que uma adolescente pudesse compreender. "Lara, o respeito não vem da farda ou do cargo. Algumas pessoas só respeitam depois que descobrem quem você é. Outras respeitam sua humanidade desde o primeiro momento. É injusto? É. Mas também é uma oportunidade de aprendermos sobre o caráter das pessoas. E sobre nosso próprio caráter. Como assim? Hoje você viu sua mãe sendo humilhada, mas também viu como ela reagiu. Não com raiva cega, não com violência, com dignidade, firmeza e usando os canais corretos para buscar justiça." Lara refletiu sobre as palavras da mãe. "Quero ser forte como você quando crescer." "Você já é forte, filha, mas lembre-se, força não é sobre não sentir dor, é sobre o que você faz com essa dor. As consequências imediatas." Nos dias seguintes, o caso gerou repercussões significativas. A loja Elegance emitiu uma nota oficial de desculpas e anunciou a implementação de um programa de treinamento sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários. Doutora, Patrícia foi demitida, mas não antes de uma investigação revelar outros casos similares em sua gestão. A empresa enfrentou um processo por discriminação racial e teve que pagar uma indenização substancial. Mais importante, o shopping implementou um código de conduta rígido contra discriminação, com canais diretos para denúncias e punições severas para estabelecimentos que violassem as normas. Mas para Vitória, as mudanças mais significativas foram pessoais. A transformação interna. O episódio no shopping fez Vitória refletir profundamente sobre sua própria jornada. 20 anos antes, quando ingressou na PM, ela era uma jovem negra de periferia que sonhava em ser respeitada. Agora, comandava uma das unidades policiais mais elite do mundo, mas ainda enfrentava os mesmos preconceitos primitivos. A diferença é que agora tinha poder para reagir, tinha voz para se defender, tinha autoridade para exigir respeito. Mas isso a fez pensar em todas as Vitórias que não tinham essa autoridade, em todas as mulheres negras que enfrentavam discriminação diariamente sem ter um secretário de segurança para ligar. Foi então que ela decidiu fazer algo a respeito. O Projeto Dignidade. 3 meses após o incidente, Vitória lançou o Projeto Dignidade, uma iniciativa que conectava policiais negros
em posições de liderança com comunidades carentes, oferecendo não apenas proteção, mas também mentoria e oportunidades. Não podemos acabar com o racismo da noite para o dia, explicou ela em uma entrevista. Mas podemos mostrar para as nossas crianças que elas podem ser qualquer coisa que sonharem. O projeto incluía palestras em escolas, bolsas de estudo, programas de preparação para concursos públicos e, principalmente, exemplos vivos de que a ascensão social era possível. Lara se tornou uma das principais apoiadoras do projeto, frequentemente acompanhando a mãe nas atividades e compartilhando sua própria experiência sobre crescer como filha de uma comandante negra. A repercussão nacional. A história de Vitória ganhou repercussão nacional quando foi entrevistada por um programa de televisão. Sua abordagem equilibrada, sem vitimização, mas com firmeza na denúncia, conquistou admiração em todo o país. Não sou vítima, disse ela na entrevista. Sou uma mulher negra, em posição de liderança, que tem responsabilidades para com sua comunidade. Se minha experiência pode ajudar outras pessoas a enfrentarem discriminação com dignidade, então valeu a pena. Centenas de mulheres negras entraram em contato, compartilhando suas próprias histórias de discriminação e superação. O movimento cresceu organicamente, conectando profissionais negras de diversos setores. O impacto na corporação dentro da Polícia Militar. O caso gerou discussões importantes sobre discriminação e representatividade. Vitória propôs e conseguiu implementar um programa de sensibilização sobre questões raciais para todos os policiais. Não podemos combater o preconceito na sociedade se ele existe dentro da nossa própria corporação, argumentou ela em uma reunião com o alto comando. O programa se tornou modelo para outras unidades policiais do país, sempre com Vitória como uma das principais palestrantes. Sua autoridade como comandante, combinada com sua experiência pessoal, criava uma credibilidade única para abordar esses temas sensíveis. A evolução pessoal. Um ano depois do incidente, Vitória refletia sobre como aquela experiência humilhante havia se transformado em força motriz para mudanças positivas. Aquela mulher na loja pensou que estava me diminuindo, disse ela para Lara durante um jantar. Mas, na verdade, ela me lembrou da minha missão. Que missão? De usar minha posição não apenas para comandar operações policiais, mas para abrir caminhos para outras pessoas como nós. Lara, agora com 17 anos e prestes a ingressar na faculdade de medicina, havia se tornado uma jovem consciente de seu lugar no mundo e de suas responsabilidades sociais. Mãe, quando eu for médica, quero continuar o projeto Dignidade na área da saúde. A resposta da filha foi a confirmação de que a lição mais importante havia sido aprendida: transformar experiências dolorosas em força para ajudar outros. A lição permanente. Hoje, 3 anos depois do episódio no shopping, Vitória continua comandando o BOPE com a mesma competência de sempre. Mas agora também é reconhecida como uma voz importante na luta contra a discriminação institucional. Seu projeto Dignidade já beneficiou mais de 1.000 jovens negros, muitos dos quais seguiram carreiras na segurança pública, medicina, direito e outras profissões de prestígio. Aquela tarde no shopping foi uma das piores da minha vida, reflete ela, mas também foi transformadora. Me fez perceber que minha responsabilidade vai além de comandar operações, inclui abrir portas para quem vem atrás. A história da comandante, que teve seu cartão jogado no chão, se tornou um símbolo de resistência e transformação. Mostrou que é possível converter humilhação em empoderamento, experiência pessoal em mudança coletiva. Mais importante, demonstrou que a autoridade verdadeira não vem de cargos ou patentes, mas da forma como usamos nossa posição para construir uma sociedade mais justa. O legado duradouro. A filha de Vitória, agora estudante de medicina, frequentemente conta a história daquele dia no shopping para colegas e amigos. Não como uma narrativa de vitimização,
mas como um exemplo de como reagir com dignidade a situações de injustiça. Minha mãe me ensinou que podemos escolher como responder à discriminação, diz ela. Podemos deixar que nos diminua, ou podemos usar como combustível para nos fortalecer e ajudar outros. Essa lição se tornou o núcleo do legado que Vitória está construindo. Não apenas como comandante militar, mas como exemplo de liderança transformadora. A cada operação que comanda, a cada jovem que mentora, a cada palestra que ministra, Vitória carrega consigo a memória daquele cartão jogado no chão, não como um símbolo de humilhação, mas como um lembrete de sua missão. A reflexão final. A história de Vitória nos ensina várias lições fundamentais sobre preconceito, poder e transformação social. Primeiro, que o racismo pode atingir qualquer pessoa negra, independentemente de sua posição ou autoridade. O cargo de comandante do BOPE não foi suficiente para protegê-la da discriminação inicial. Segundo, que a forma como reagimos à injustiça define quem somos. Vitória escolheu dignidade ao invés de raiva, canais legais ao invés de confronto direto. Terceiro, que a autoridade real vem da forma como usamos nossa posição. Vitória transformou sua experiência pessoal em força para a mudança coletiva. Quarto, que mudanças institucionais são possíveis quando há liderança comprometida. Seus projetos de sensibilização geraram transformações reais em diversas organizações. Por fim, que o melhor legado que podemos deixar é o exemplo que damos para as próximas gerações. Lara aprendeu que força não é sobre não sentir dor, mas sobre o que fazemos com essa dor. Cada vez que Vitória veste sua farda e assume o comando do BOPE, ela carrega consigo não apenas a responsabilidade de manter a segurança do Rio de Janeiro, mas também o compromisso de construir um país onde sua filha possa ser tratada com dignidade desde o primeiro momento, não apenas depois que descobrem quem ela é. Se a história da comandante Vitória te inspirou a refletir sobre dignidade, resistência e transformação social, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas de empoderamento e superação. Cada história compartilhada é um passo em direção a uma sociedade onde o respeito seja a regra, não a exceção. E você, que atitude está disposto a tomar para combater a discriminação no seu dia a dia?